Então, eu vou começar aqui a apresentação e aí quem for entrando a gente vai recordando. Então, seja muito bem-vinda, Mayara. Aqui, essa série de Descomplica Natural, foi esse nome que eu escolhi, que é para dar para trazer uma nova fase no seu autocuidado, né? Então, aqui nessa live, além de aprender o passo a passo do desodorante natural, que mudou assim a minha história, e você também vai perceber que eu vou apresentar uma transição para uma alternativa que é um caminho seguro, validado e transformador da sua pele e da sua saúde, né? Porque quando a gente fala de cosméticos, é algo que a gente passa na nossa pele, no nosso couro cabeludo. E tudo que a gente passa na pele, a gente sempre tem que ter essa essa consciência de que tudo que a gente passa na pele é absorvido pelo nosso corpo. Então, as nossas escolhas fazem toda a diferença na nossa saúde. Então, eu vim trazer uma série para a gente pensar nas nossas escolhas, né? Fazer escolhas mais conscientes, de vocês também aprenderem a escolher, aprender, tomarem controle do que você vai escolher na prateleira de uma farmácia, na prateleira, né, do supermercado, o que para você passar na sua pele, no seu cabelo, da sua família, enfim, e tudo mais. Eu sou a Mônica, e eu mergulhei nesse universo dos cosméticos naturais em 2015, quando eu e meu marido fomos ao médico. Nós fomos no médico ortomolecular e ele faz todos aqueles exames para ver como que, como que estão as, as taxas de metais no nosso corpo. E aí a gente descobriu a alta taxa de alumínio. E aí a recomendação dele foi eliminar os desodorantes convencionais. A partir desse momento, eu comecei a pensar, falei, gente, uma coisa que a gente usa todos os dias, meu marido usava de dia e de noite, pós-banho, para dormir, tá nos fazendo mal, então a gente tem que repensar tudo o que a gente está passando na nossa pele, né? E foi aí que eu comecei na minha busca pessoal, assim, de testar, de melhorar. Em 2020 eu tive a oportunidade de me formar em cosmetologia natural e abri, né, e lancei a minha marca de cosméticos naturais, a Olíbano. E agora eu tenho um objetivo nessa nova fase da Olíbano de ajudar as mulheres a voltarem a confiar no próprio autocuidado, né? Porque, assim, muitas mulheres, com todas as mulheres que eu conversei, para entender, né? Qual que é a frustração em relação aos cosméticos? São muitas informações, as mulheres se sentem perdidas de tanto produto que são colocados nas prateleiras, que são oferecidos e que são ditos como necessários. Muitas vezes a gente passa um monte de produto, vai irritando a nossa pele, a gente não sabe nem da onde está vindo essa irritação, o que está causando. Então, esse é o meu novo objetivo de ajudar as mulheres a tomarem o controle do seu autocuidado, ensinar que as alternativas naturais são sim melhores, tanto para a nossa saúde quanto para a nossa pele. E aí, para a gente entender melhor, eu quero trazer o. Ah, que legal! A Mayara disse que já usa desodorante sem alumínio. Com certeza. O alumínio a gente tem que eliminar, porque agora é o que eu ia entrar exatamente nesse tema. Quais são as substâncias que são encontradas nos desodorantes convencionais e que são nocivas à nossa saúde? A primeira delas é o alumínio, os sais de alumínio, né? Os sais de alumínio são encontrados nos antitranspirantes e eles bloqueiam as nossas glândulas sudoríparas e impedem elas de eliminar o suor, de eliminar.
Porque assim, o suor ele tem, né, o objetivo de eliminar as toxinas do nosso corpo. E aí impede os sais de alumínio bloqueiam as nossas glândulas e vai ocasionar um monte de desequilíbrio, inclusive a questão do efeito rebote. Eu eu sofria muito com efeito rebote, porque muitas vezes antes de eu passar para para alternativa mais natural, eu usava, era eu passar o desodorante, eu sentia o odor. E era impressionante. Assim, quando eu não usava o meu desodorante, antes de eu fazer, era assim, era muito difícil encontrar um desodorante que não me deixava com CC. Era muito difícil, porque eu tinha esse negócio do efeito rebote. Os outros, os outros, as outras substâncias que são encontradas e que a gente tem que evitar são os parabenos. Os parabenos, eles são conservantes, eles são usados como conservantes de fórmulas. E eles já são altamente, amplamente ditos aí como inimigos da nossa saúde, né? Como causadores de problemas de saúde. E deixei o creme corporal tradicional. Estou fazendo um creme com sebo e óleo de lavanda também. Ah, que legal! A gente. Que legal! A gente vai, bate muito mesmo nessa tecla de a gente começar essa transição, né? É difícil, porque a gente está acostumado com. é, o que se diz é que só os industrializados que funcionam, gente, mas não é. Não é. Quem testa sabe que não é. E que, assim, o seu corpo agradece. O seu corpo fala assim: nossa, maravilha, amei esse desodorante. Não vou nem liberar o odor. É bem assim. A outra substância que a gente tem que evitar é o triclosan. O triclosan é um antibacteriano, só que ele foi amplamente usado, assim, hoje alguns desodorantes ainda usam triclosan, mas ele é disruptor endócrino, então ele causa desregulação dos hormônios, né? E também tem essa questão, como ele é um antibacteriano muito forte, ele pode causar aquelas superbactérias, que são muito, as bactérias super resistentes. Então, esse também é uma substância que a gente tem que eliminar do nosso uso, né, de cosméticos. Outra substância é o álcool. O álcool ele causa muita irritação na pele e as fragrâncias sintéticas, os fitalatos também as fragrâncias sintéticas, elas são realmente causam muita irritação de pele e muita alergia. Tanto que, assim, recém-nascido, a gente não usa perfume, a gente, né? Porque são substâncias que irritativas mesmo. E tudo isso, gente, tudo isso é com base nos estudos científicos, né? Então, eu não trouxe aqui, mas eu tenho, e se alguém quiser, eu posso mandar os estudos científicos que mostram os impactos desses ingredientes, desses componentes químicos na nossa saúde. E aí, né, com toda essa conscientização, é, saber de tudo isso já é um primeiro passo, porque a gente entendeu por que, que a gente tem que eliminar, né? A pasta de dente sem flúor também é muito importante, principalmente para nós mulheres, porque o flúor é aquele componente que pode causar o desequilíbrio da nossa tireoide. E aí, todo o desequilíbrio hormonal do nosso corpo. Nós mulheres somos muito sensíveis à questão dos hormônios. Então, é muito importante mesmo. É, a gente evitar e assim eliminar, se possível. O que eu falo assim, a gente faz uma transição. E ai, Mônica, dá pra eliminar, dá pra viver com tudo natural? Gente, é difícil, porque hoje a gente vive num mundo assim, com N opções, N praticidades, mas o que você puder eliminar, faça esse esforço. Porque é muito importante, isso é para a sua saúde, para a beleza da sua pele, para a saúde da sua pele e do seu corpo. É,
E aí, saber de tudo isso, dos ingredientes que são nocivos à nossa saúde, é o primeiro passo. E aí entender, aí vem aquela angústia que também me vinha. Gente, será que essa alternativa natural vai funcionar? Né? Então vinha sempre esse questionamento. Eu falava, gente, será que vai segurar o odor durante o dia todo? Eu não vou precisar repassar, não vou passar por nenhuma situação constrangedora, né? De o desodorante não estar segurando. Fui lá e testei. E, gente, olha, eu vou falar pra vocês. Era difícil encontrar um desodorante que segurava o odor. E os naturais hoje eu já tenho outro, eu vou ensinar a fórmula mais básica aqui, que eu comecei, que foi a que eu comecei, que eu fazia em casa, sim, para mim e pro meu marido. Mas hoje eu já tenho outras fórmulas diferenciadas, eu tenho a fórmula do sólida, né? E todas elas, gente, são princípios, né? Quando a gente está formulando um cosmético, a gente usa princípios e métodos. E não tem erro. Não tem erro. Funciona sim. Inclusive, o desodorante da Olíbano, ele é um best-seller. Eu vendi muito no Brasil, eu vendi muito aqui no Canadá, vendi para os Estados Unidos. E as pessoas falam que é muito, muito bom. Inclusive, um cliente nosso dos Estados Unidos que comprou no nosso site. Ele até deixou um review, pode ir lá no nosso site olhar. E ele falou, gente, eu sou um homem grande, trabalho no deserto da Califórnia e esse desodorante segura o odor. Então, assim, mais do que comprovado, né? Mais do que comprovado. Então, eu vim aqui para trazer isso e o que mudou na minha vida e na minha saúde? A partir do momento que eu comecei a entender, que eu comecei a me empoderar mesmo do meu autocuidado, a gente começa a curtir assim o autocuidado com mais leveza, sabe? Com autoestima, segurança, sabendo que eu tenho certeza que o que eu passo na minha pele, que o que eu passo nas minhas filhas, eu tenho certeza que isso não vai causar nenhum dano para a saúde, nem minha e nem das minhas filhas. Inclusive, quando eu estava grávida, eu engravidei logo após eu começar o curso de cosmetologia natural. E foi muito maravilhoso, porque eu testava fórmulas e eu tinha certeza que aquilo não tava nem impactando a mim e nem a minha bebê, né, que estava em gestação ali. Então, essa é outra preocupação nossa, porque a questão dos disruptores endócrinos, que a gente sempre fala, eles são com certeza, um dos principais causadores da puberdade precoce hoje nas meninas. Então, essa é uma questão muito levantada, a puberdade precoce das meninas, que vem sim por conta do uso de produtos muitas vezes produtos infantis, mas que não tem esse cuidado com a segurança, que não tem esse cuidado com o que tá compondo aquela fórmula, entendeu? É só venda, né? Então, é só venda. Ah, eu vou colocar um cheiro aqui gostoso para vender. Mas esse cheiro gostoso é o que está causando desregulação dos hormônios. E aí causando puberdade precoce, todo o problema de saúde que vai causar numa menina que tem uma puberdade precoce, né? É, e, e aí, falando aqui, agora vamos entrar na nossa receita prática. O que a gente fala dos ingredientes naturais? O que é muito importante a gente entender dos ingredientes naturais, gente. Os ingredientes naturais. O que é importante a gente entender nós somos natureza, né? Seres humanos somos natureza. E tudo o que é natural é bem-vindo no nosso corpo.
Então, nosso corpo sente, a nossa pele sente quando um negócio, quando você passa um óleo com os ativos naturais, a nossa pele parece que ela brilha, assim, de tão feliz que ela fica por receber algo que é compatível com ela. Então, quando a gente fala dos ingredientes naturais, eles são compatíveis aos com a nossa pele, né? Então, além de eliminar ingredientes que são nocivos, a gente ainda agrega ingredientes que são, assim, maravilhosos, né? Então, hoje vamos para a receita prática agora. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar no chat. O JJ está aí. Seja bem-vindo aqui no Descomplica Natural. Se tiver alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, Mayara, pode mandar no chat e a gente vai respondendo, tá bom? Então, a gente vai passar para a parte prática agora. Vamos lá, falando dos ingredientes. Esse desodorante que eu vou fazer é exatamente o desodorante que eu fazia lá em 2015, que eu comecei a fazer lá em 2015, e eu e meu marido usávamos e foi super aprovado. Então, assim, ele é muito fácil, são ingredientes fáceis de achar. É rápido e muito eficaz. Então, aqui eu vou passar os ingredientes. É o óleo de coco. O que eu sempre recomendo e o que eu sempre uso nas minhas formulações é o óleo de coco extra virgem, tá? O extra virgem por quê? Ele passa por menos processos de refino. Então, o extra virgem, ele é simplesmente prensado, sai o óleo, é esse óleo, né? O refinado, ele passa por mais processos, então ele vai muitas vezes perdendo até um pouco daquilo que vai trazer benefícios para sua pele. Mas assim, tem gente que não gosta, por exemplo, do cheiro do coco. Eu amo o cheiro do coco, eu acho que eu passo, parece que eu tô na praia, assim. Então eu acho maravilhoso. E esse azeite, esse óleo de coco é extra virgem e é de orgânico, tá? Aqui no Canadá, eu uso o New Direction Aromatics como o meu fornecedor, tá? Porque muita gente pergunta. Outro ingrediente, gente, bicarbonato de sódio. Ah, vamos falar do óleo de coco. Quais são os benefícios do óleo de coco, gente? Ele é hidratante, emoliente, então ele vai nutrir a sua pele. A axila, muitas vezes, ela fica super irritada, super danificada. É depilação, é gilete, é cera, é desodorante com alumínio, é não sei o que, é bucha. Então, assim, o óleo de coco ele vai trazer aquela nutrição, aquela hidratação para sua pele ficar mais bonita, mais hidratada. Ela vai, a partir do momento que você começa a usar desodorante natural, a sua pele vai clarear sim, porque o escurecimento das axilas é um problema muito comum por conta dos ingredientes sintéticos, né? O óleo de coco ele também reforça a barreira natural da pele, a barreira cutânea, né? Prevenindo a perda de umidade, a pele ressecada. E ele tem propriedades bactericidas. Então, super conveniente para as nossas axilas e não ter a proliferação de bactérias e dessa forma não não causar o odor. Sejam bem-vindas, Jamila, Bia, Ellen. Estamos aqui no Descomplica Natural. Estamos falando dos benefícios dos ingredientes do desodorante que eu vou ensinar agora. Estamos começando a receita prática do nosso ingrediente, do nosso desodorante natural. Então, o primeiro ingrediente é o óleo de coco. E aí, o que eu estava dizendo, óleo de coco extra virgem, tá? Porque ele passa por menos processos de refino, ele mantém mais as propriedades benéficas para nossa pele, para o nosso corpo. Ele é hidratante, emoliente, nutritivo, tudo de maravilhoso. Outro ingrediente, gente, esse ingrediente é chave. É chave. Aqui no Canadá,
Eu vejo muito desodorante natural fazendo a propaganda de que não tem bicarbonato de sódio. Mas, gente, ele é chave para funcionar. O bicarbonato de sódio, ele tem o pH alcalino. E ele vai evitar a proliferação de bactérias. Ele vai criar um ambiente que não é propício às bactérias. E aí você vai ter a proteção contra o odor. Então, assim, ele é chave. É aquilo. Ele pode ser ele pode irritar a pele, mas se ele tiver na proporção errada, que é aquilo que a gente fala, é seguro, mas a gente tem que entender as proporções de uma fórmula natural, né? Então, ele que vai fazer o papel, assim, super importante. Não dá para eliminar bicarbonato de sódio. Eu já testei desodorante sem bicarbonato, não funciona. Não funciona. O próximo ingrediente é o amido de milho ou o pó de araruta. Esse ingrediente, ele vai fazer o quê na forma? Ele só vai dar uma textura mais cremosa. Ele vai dar vai deixar a fórmula mais espessa para você conseguir passar como um creme. Então, ele tem esse papel, tá? De espessante da fórmula do desodorante. Olha, a Pia falando, é incrível mesmo, gente. O bicarbonato de sódio, ele é incrível. A gente usa na cozinha para limpeza, a gente usa em tudo, né? Eu também acho demais, é maravilhoso. E os óleos essenciais. Você pode fazer a versão sem perfume, se você quiser e se você preferir. Eu amo óleo essencial, eu amo o cheiro das plantas, das flores, de tudo. E os óleos essenciais trazem isso, assim, na fidelidade, no aquele concentrado da flor ali que a gente está querendo, o cheiro. E aí eles também cumprem o papel de redução de odor. O óleo de melaleuca tea tree, ele é antibacteriano, antifúngico, ele é o antibiótico da aromaterapia. Então, ele também vai contribuir para não ocasionar o odor nas axilas. E o de lavanda, que eu amo, ele tem, além dos benefícios de trazer, de acalmar, de relaxar, ele também tem propriedades antissépticas. Então, ele também vai agir para redução do odor, tá? Então, vamos começar. Oi, Tamires, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Descomplica Natural, tá, gente? Que eu tô dando esse nome para essa série de lives que a gente vai ter. E agora a gente vai começar aqui a fazer o desodorante, tá bom? Então, eu vou começar pelo óleo de coco, tá? Eu tô usando assim. Eu poderia passar para vocês a proporção em peso. Mas eu vou passar aqui na medida mais fácil que a gente tem de casa, que é a colher, que é a proporção 2 para 1, porque assim fica mais fácil e vocês conseguem reproduzir com mais facilidade em casa, tá bom? Então a fórmula é muito simples. São 2 medidas de óleo de coco. O óleo de coco, ele acontece isso, né, gente? Ele se solidifica dependendo da temperatura. Então, ele está cremoso. Mas se ele tiver líquido, não tem problema, dá pra fazer do mesmo jeito, só que aí você vai sentir a textura. Se você põe mais ou menos o amido de milho para você ver quanto que você quer de cremosidade, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, o óleo de coco. Eu vou usar 2 medidas, tá? Do óleo de coco. Aqui. E aqui. E usando a mesma medida, você vai colocar uma de bicarbonato, tá? Aqui, uma rasa de bicarbonato. E uma de amido. Ou pó de araruta, conforme vocês preferirem, tá bom?
E aí é só você mexer essa melequinha aqui, que é maravilhosa, gente. Esse cheiro de coco é muito, muito bom. Parece que eu tô na praia, assim. Eu amo, amo. E, e aí você mexe, você bate bem, tá? Pra incorporar bem os ingredientes. Esse é um desodorante cremoso. E aí tem as variações, tá bom? Se você tem a pele muito sensível, sim, mas muito, tem que ser muito sensível mesmo, tá? Você diminui um pouco o bicarbonato e também os óleos essenciais, tá? Agora, se sua pele é ok, tem um pouquinho de sensibilidade, essa fórmula você vai ver. Não vai te causar nenhuma sensibilidade, tá? Tá aqui, gente. Ele fica um creme branco. Parece um creme de coco mesmo, ó. Coisa mais linda. Agora, os óleos essenciais. A melaleuca. Gente, a melaleuca, ela é impressionante. Como ela é maravilhosa, assim. Como ela é antifúngica, ela é, inclusive, muito boa para fungo de pé, tá? Fazer escalda-pé com óleo de melaleuca. Super eficiente. Para evitar os fungos no pé, tá bom? Então, para essa fórmula, eu vou usar aqui 5 gotas, tá? De melaleuca. E a de lavanda, que para trazer aquele cheiro floral, calmante, delicioso, a gente usa 4 gotas, vai. Gente, ó, eu vou falar aqui para vocês a importância dos óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles são os ativos naturais mais poderosos que tem. Eles são os concentrados da planta. São as plantas, dependendo a parte da planta, por exemplo, ou folha ou flor, eles são são destilados e sai um óleo que é o concentrado dos componentes daquela planta. E com todo o perfume que aquela planta tem e tudo mais. E eles são assim, eles são assim, super concentrados. Então, eles devem ser usados sempre diluídos, tá? Nunca use óleo essencial direto na sua pele, porque pode causar irritação, pode causar sim irritação. Inclusive tem óleos essenciais que eles causam sensibilidade com o sol, então o de bergamota, por exemplo, você não pode passar ele e sair no sol porque ele vai queimar, tá? Então assim, isso é uma coisa que eu sempre ressalto, que é a diluição dos óleos essenciais. Não dá para usar óleo essencial direto na pele, puro. Tem que ser sempre diluído e sempre diluído na concentração correta, tá bom? E então, ó, tá aqui o nosso desodorante. Ai, cremoso. Parece um creme de coco, né? Um sorvete de coco aqui. Se você quiser uma textura mais densa, mais firminha, mais sequinha, você põe mais amido de milho. Se você quiser assim cremosinha, pode seguir a receita ao pé da letra. E com relação a... Ai, Mônica, não segurou. Eu duvido que não segure, mas assim, se falar que não segurou, aumenta um pouquinho, põe um pouquinho mais de bicarbonato, tá bom? Porque o bicarbonato, ele vai agir, ele vai atuar e não vai dar aquele CC que ninguém quer, né? E aí você envasa. Lindo, maravilhoso. Eu tenho aqui um já envasado que eu fiz. Inclusive, esse eu fiz. Ele tava líquido, tá? O óleo tava líquido, que eu tinha esquentado ele. Aqui. O óleo tava líquido e aí eu tive que colocar um pouco mais de amido, tá? Mas ele tem essa textura. E aí, gente, é um abraço. É só passar.
nas queridinhas axilas, tá? Porque a gente quer pele bonita até nas axilas, entendeu? Não adianta só, né, aqui nosso rostinho. A gente quer pele bonita em tudo, bonita e saudável. E já falei das. Ah, vamos falar de conservação. É, que legal, Bia. Testa e manda mensagem, tá? E vê o que você achou, o que você. Se funcionou, como que foi, tá bom? Com relação aos óleos essenciais, gente, super livre para você usar o cheiro que você quiser. Então, eu quero mais herbal, então vou usar o capim-limão com eucalipto. Eu quero mais cítrico, eu vou usar laranja com limão siciliano. Isso você pode, assim, você é livre para você escolher o cheiro que você quer. Olha que lindo, não é maravilhoso? Você ter o controle do seu autocuidado. Isso é muito, muito legal. E com relação à conservação, essa fórmula não vai água. É uma fórmula anidra, né? Que a gente fala. Então, ela se conserva por si só, tá? E isso aqui duraria. É porque assim, a gente vai pegando todo dia, né? Tem toda essa questão de você também manipular o cosmético com a mão todos os dias, e isso pode causar, né, proliferação de bactérias aqui. Mas assim, gente, fórmula Nidra é uns 3 meses sem nada. Se você quiser prolongar o. Ai, Mônica, eu não sei. Eu acho que eu fico receosa se não vai ter bactéria. Assim, é muito difícil, tá, gente? Com o bicarbonato, com o melaleuca aqui. Mas se você quiser prolongar a conservação do seu cosmético, do seu cosmético anidro, tá bom, gente? Cosméticos sem água. Você pode usar a óleo resina de alecrim. Então, a óleo resina de alecrim, ela é um antioxidante poderosíssimo e ele evita que os óleos oxidem e que rancifique. Porque o único problema dessa fórmula é rancificar o óleo, tá? Ele ficar com aquele cheiro de ranço, né? Mas então você pode usar óleo resina de alecrim. Ou o que eu tenho aqui, eu já usei óleo de resina de alecrim, é muito, muito bom, eu gosto também. Inclusive, ela dá um cheirinho do alecrim também, tá? E eu tenho aqui a vitamina E, tá? A vitamina E, o tocoferol lá, o famoso tocoferol, que vocês podem ler nos seus cosméticos. O que se tiver tocoferol a vitamina E, que ela é usada para não causar a oxidação da fórmula, tá bom? É para não rancificar, não oxidar a fórmula, tá bom? Então, essas duas coisas vocês podem fazer para aumentar a conservação do desodorante de vocês. Ou a vitamina E, e assim, gente, deixa eu te falar. Uma gota de vitamina E é o suficiente para, né, um vidrinho, essa fórmula aqui. Até menos. Só que assim, a gente não consegue medir menos de uma gota, tá? Mas assim, pode usar uma gota. E a óleo resina de alecrim, a mesma coisa. Uma gota, tá bom? E aí a sua fórmula vai estar conservada, né? Previamente com os conservantes naturais. Olha que legal. Muito, muito interessante, né? Nós não usamos os conservantes convencionais. E aí todo mundo pergunta: ai, Mônica, mas as fórmulas com água, com água que são naturais, usam conservantes alimentícios. Então, se você pode comer, aqui vamos um conceito, skin food. Se você pode comer o o conservante, o benzoato de sódio, ou o benzoato de potássio sódio, potássio sódio, gente, eu não sei falar em português agora. Você pode usar na fórmula natural também.
Então, assim, quando a gente fala de skin food, que é esse conceito muito usado nas alternativas naturais, é que a gente não quer usar nada na nossa pele que a gente não possa comer. Então, se a gente pode comer os conservantes alimentícios, são esses conservantes que são utilizados nos cosméticos naturais, tá bom? Ai, Mônica. Oi, Ellen, tudo bem? Muito bom ter vocês aqui. Oi, Sam, tudo bom? Sejam bem-vindas aqui na nossa série Descomplica Natural. Nós apresentamos aqui a receita do nosso desodorante, tá? Depois vocês me mandem mensagem, eu posso mandar a receita. Quem quiser a receita, eu posso mandar no PDF, tá bom, gente? Me manda um direct e eu posso mandar para vocês. É isso mesmo. Se você pode comer, você pode passar no seu corpo. E ele estava falando dos conservantes. Então, do conceito de skin food, né? Então, ai, Mônica, por que que a indústria, grande indústria, não usa conservantes alimentícios? Gente, por uma questão muito simples. Os conservantes alimentícios, eles são mais caros. Então, assim, como a produção é em massa, uma diferença que tem de preço em um conservante e no outro vai fazer uma diferença absurda numa indústria que produz, né, milhões de produtos. Então, assim, é pura e simplesmente questão financeira, tá? Mas nós que queremos alternativas seguras para a nossa pele, seguras para a nossa saúde, nós fazemos questão de usar, sim, ingredientes premium, tá? Premium. Nós queremos premium para nossa pele, nós queremos premium para o nosso cabelo, nós queremos premium para as nossas crianças, gente. Então, assim, eu tava falando aqui. Muitos problemas hoje causados, por exemplo, puberdade precoce em meninas, são causados pelos disruptores endócrinos que estão em cosméticos convencionais, tá bom? Então, acho que é isso. Agora a gente vai abrir para as perguntas. Quem tiver pergunta, escreve aí no chat e eu vou responder para vocês. É a Maiara que falou: se você pode comer, você pode usar no seu corpo. É isso mesmo, Maiara. A gente tem que sempre lembrar disso. E aí, mulheres, a gente tem que ter conhecimento, tá? Lê o rótulo antes de comprar. Leia o rótulo, veja quais ingredientes que estão lá. Eu sei, é difícil. Tá em nome científico, mas a gente tem que se esforçar para ler, para se tem o parabeno é metilparabeno, butilparabeno, não dá para usar, tá? Tem triclosan, não dá para usar. Aqui a primeira pergunta, a Samires, como você faz para escolher os aromas? Então vamos lá. Os aromas, o que eu tava falando, Sam, o que eu passei aqui para essa receita, eu uso o tea tree, a melaleuca e a lavanda. Eles fazem um par perfeito para evitar o odor nas axilas, tá bom? A melaleuca é antibacteriana, antifúngica, então ela não vai permitir que as bactérias proliferem na nossa axila, causando odor. A lavanda também tem propriedades antissépticas, então ela também influencia nisso. E ela traz esse aroma floral maravilhoso, tá bom? E é o que eu falei. Gente, isso aqui é aberto para vocês. Ah, eu quero um aroma mais herbal. Ah, eu vou usar o capim-limão com eucalipto. Eu vou usar, quero um aroma mais cítrico. Eu vou usar o limão siciliano com a laranja. Isso é aberto, mas é sempre, gente, repetindo aqui, sempre diluído, sempre gotas. Você usa 5 gotas de um, 4 gotas de outro, tá bom? São gotas. Eles são componentes eles são naturais, mas eles são muito concentrados, então eles podem causar irritação de pele, tá bom? Aqui, a Bia perguntou: pode ser óleo de coco desses de mercado mesmo? Pode.
Pode ser de mercado, eu tenho de mercado aqui, tá? Só que esse de mercado, eu vou falar, ele é super refinado, né? Inclusive, ele é refinado para tirar o cheiro do coco. Esse aqui é ideal para cozinhar, sabe? Cozinhar com óleo de coco, super saudável, ele não satura, por isso que ele é super interessante, tá? Para culinária. Mas quando você tá cozinhando comida é, salgada, você não, né? Tem gente que não gosta daquele sabor de coco mais forte. Então, os que a gente encontra no mercado, a maioria são refinados para tirar o cheiro. A mesma coisa, tá? Pode usar, sem problemas, Bia. Pode usar. E se você conseguir. Ah, no mercado também você encontra extra virgem, se você quiser o cheirinho do coco maravilhoso que eu amo. Você pode comprar o extra virgem também, mas o refinado ele funciona do mesmo jeito, ele também traz as propriedades emolientes e nutritivas que a gente quer, né, para nossa axila. Mais perguntas? Um monte de gente mandando coraçãozinho, que bom, fico muito feliz que vocês estejam participando aqui. Ah, e aqui. Qual a melhor forma de conservação? Dá para levar em viagens? Forma de conservação. Falei das formas de conservação. Como é uma fórmula anidra, não vai água, ela é uma fórmula que ela se autoconserva, tá? A única coisa que a gente não quer é que o óleo rancifique. Fica com aquele cheiro de ranço. Mas é muito difícil porque a gente está usando os óleos essenciais de melaleuca. A melaleuca, ela vai evitar, né? Que rancifique. Mas essa fórmula você pode conservar com a vitamina E, uma gota, tá? Uma gota. Ou com a óleo resina de alecrim. A óleo resina de alecrim é diferente do óleo essencial de alecrim. Tá bom? A óleo resina, ela é um antioxidante poderosíssimo, por isso que ela é usada para conservar fórmulas anidras, tá bom? Dá para levar em viagem, gente. Tudo de bom. Leva na viagem que vai ser maravilhoso. Põe assim, ó, num pote. Ah, deixa eu falar. Importante, potinhos de vidro, tá? Para os óleos essenciais não oxidarem. Ai, gente, que pergunta maravilhosa. Obrigada, Tami. Ele serve também para homens. Segura bem. Serve, gente. Serve para os homens. O meu marido usa só desodorante natural desde 2015. Eu e ele. Então serve sim. Vai segurar o CC do homem, vai segurar o nosso CC da academia, da corrida, do trekking, de tudo que você quiser, tá bom? Segura mesmo. E aí, Tami, só o que eu falo, que eu posso, a dica que eu dei aqui, né, das variações. Ai, meu marido usou e no fim do dia deu aquele CCzinho. Aumenta um pouco a proporção de bicarbonato, tá bom? Porque vai segurar mesmo. Quanto a isso, não temos dúvida, porque está testado e aprovado. Aquilo que eu falei, vai na página da Olíbano e vê o homem que trabalha lá no deserto da Califórnia, colocou um review que falou: eu sou um homem grande, trabalho no deserto da Califórnia, sou o dia inteiro e esse desodorante segura, tá bom? É o mesmo princípio, ele é diferente, é o desodorante sólido da Olíbano. Mas é o mesmo princípio, tá bom, gente? O mesmo método de formulação. Eu só mudei alguns ingredientes para tornar aquilo numa barrinha, tá bom? Mais perguntas? Então, alguma pergunta? Quem quiser, gente, reiterando, quem quiser a receita, eu mando o PDF. Me manda um direct, eu mando o PDF com a receita e o passo a passo para vocês fazerem, tá bom? Então, eu quero agradecer aqui a presença de vocês. Eu tô muito feliz com essa primeira live da nossa série. E assim, eu tô muito feliz, gente, de estar ensinando vocês, ensinando mulheres a tomarem o controle do seu autocuidado, porque é aquilo que eu falei no começo. A gente
São tantos produtos que são oferecidos na prateleira, são tantas informações. Ah, precisa fazer o cronograma da pele, não sei o que. Ah, precisa passar isso, passar aquilo. Produto de dia, produto da tarde, produto da noite. Gente, é tanta informação, é o que muitas mulheres me falam. É muita informação, eu me sinto perdida e muitas vezes frustrada porque não traz o resultado que desejado. Então, assim, vamos descomplicar. Vamos passar aquilo que é compatível com a nossa pele. Os ingredientes naturais são compatíveis com a nossa pele. A nossa pele agradece quando a gente usa produto natural, gente. E eu tô falando sério. Testa e me fala, tá bom? E eu agradeço muito a presença de vocês aqui. E eu espero vocês na próxima live. Eu ainda não tenho certeza do dia, tá? Mas eu vou falar nos stories, nos reels, então vocês fiquem alertas. E boa noite para vocês. Vai ficar gravado? Vai ficar gravado, tá bom? Eu vou disponibilizar a live completa, tá bom? Então tá bom. Beijos a todas, uma boa noite e fiquem com Deus.